Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de derivadas parciais. Derivadas parciais de segunda ordem. Quando derivamos uma função f de xy duas vezes, produzimos suas derivadas de segunda ordem. Essas derivadas são, em geral, denotadas por. Vamos ver algumas notações utilizadas para derivadas parciais de segunda ordem. Tá? Essa aqui é uma delas, tá? Uma das mais utilizadas. Tá? Como que se lê ela? A derivada segunda de f em relação a x da derivada parcial em relação a x. Tá? Esse x ao quadrado aqui, ó, derivada em relação a x ao quadrado, significa que essa função f está sendo derivada em relação a x duas vezes seguidas. Tá? Ó, essa notação ela pode ser melhor compreendida quando a gente faz ela com esse formato aqui. Aqui está nos dizendo que a derivada parcial em relação a x dá derivada parcial de f em relação a x. Ou seja, primeiro a gente deriva a função f em relação a x, depois pega esse resultado e deriva novamente em relação a x. Tá? Então, existem tanto essa notação quanto essa aqui. Tá? Na verdade, existem várias outras notações. Essas são as das mais utilizadas. Mas eu já vi pelo menos umas 6 a 7 tipos de notações de derivadas parciais. Tá? Então, essa aqui, a derivada segunda em relação a f em relação a x, significa que você vai ter que derivar a função f em relação a x, depois derivar novamente. Ou então, essa outra notação, fxx, também significa derivada parcial da função f em relação a x da derivada em relação a x. Deriva duas vezes em relação a x. Né? Aqui a derivada segunda de f em relação a y. Significa que você vai ter que derivar a função f em relação a y, depois tomar esse resultado e derivar novamente em relação a y. Ou então, com essa segunda notação, fy significa derivada parcial da f em relação a y duas vezes seguidas aqui. Tá? Além disso, existem também as derivadas mistas, né? Ou seja, a derivada segunda de f em relação a x da derivada em relação a y. Ou seja, você derivar a função primeiramente em relação a y e depois derivar ela em relação a x. Ou então, com essa outra notação aqui. Tá? Então, aqui, ó, derivada parcial, derivada segunda de f em relação a x da derivada em relação a y. Significa que você tem que primeiro derivar em relação a y, que é o que está aqui dentro do parênteses, depois derivar esse resultado em relação a x. Tá? Essa notação aqui também tem o mesmo significado. Tá? fyx significa que a fy é a que você vai resolver primeiro, ou seja, derivada parcial de f em relação a y, depois o x, ou seja, depois deriva ela em relação a x. Tá? Então, notem a diferença de uma para outra dessas notações aqui. Ó. Tá? Quando eu utilizo esse formato aqui, você começa pela essa parte direita e depois a parte esquerda, ou seja, primeiro deriva em relação a y, depois deriva em relação a x. Agora, quando se usa essa notação aqui, eu já tomo da esquerda para a direita. Então, fyx. Então, primeiro y significa que você vai derivar em relação a y primeiro e depois em relação a x. Tá? Então, cuidado ao usar as notações. E por último aqui a derivada mista, só que agora derivando primeiro em relação a x. Né? Então, a derivada parcial em relação a x, depois toma esse resultado e deriva em relação a y. Ou nesse outro formato, né? fxy. Que aparece à esquerda, que é x, né? É a primeira, então você vai derivar em relação a x primeiro, depois é que você deriva em relação a y. O contrário daqui, né? Aqui, a derivada segunda de f em relação a y em relação a x, você usa primeiro a parte direita para depois a esquerda. Ou seja, você deriva primeiro em relação a x, depois é que deriva em relação a y. Ok? Vamos ver um exemplo. Seja f de xy igual a expressão, né, a função 3xy² menos 100 de x. Encontrar as derivadas de segunda ordem. Né? Todas as derivadas de segunda ordem dessa função f. Né? Então, primeiro, obtém-se as derivadas de primeira ordem, né? Ou seja, deriva primeiro essa função f, tanto em relação a x quanto a y, aí você acha as duas derivadas de primeira ordem. Né? A primeira delas, derivada da função f em relação a x. Então, derivar toda essa expressão em relação a x.
né? Então, lembra que você tem que olhar o y como sendo uma constante. Então, essa primeira parte aqui, derivado dessa primeira parte em relação a x, né? Derivado de 3xy² em relação a x, o y é olhado como constante, né? Então, esse 3y² são constantes. A única variável aqui é o x. Então, a derivada desse termo aqui é apenas 3y². Menos seno de x. A derivada do seno de x, né, já que é em relação a x, a derivada do seno é cosseno, né? Então, como aqui tem um sinal de menos, eu conservei o sinal de menos e a derivada do seno é cosseno. Então, essa expressão fornece a derivada de f em relação a x. Agora, eu vou derivar essa função também em relação a y. A derivada de f em relação a y, você tem que tomar a expressão de f, né, a função de f, olhando x como sendo uma constante. Então, 3x é uma constante, apenas y é variável. Então, conservo 3x para derivar isso aqui, né? A potência 2, que é a potência da variável em questão, que é y, você desce ela aqui à frente, né? Então, vai ficar 2 vezes 3x, então vai ficar 6xy elevado à potência 1, né? Porque você sempre retira uma unidade da potência aqui. 2 menos 1 é 1. Então, a derivada disso é, desce o 2 aqui, né? Desce a potência e retira uma unidade dessa potência. Então, 2 vezes 3, 6, 6xy, que é o resultado que eu tenho aqui, né? Porque esse segundo termo não tem y, então significa que ele é toda uma constante, né? Seno de x é olhado como uma constante, e a derivada da constante é zero. Por isso ficou só 6xy. Tá? Então, após calcular as derivadas de primeira ordem, eu pego cada um desses resultados obtidos aqui e derivo uma segunda vez. Tá? Eu vou tomar esse resultado aqui, que é a derivada de f em relação a x, e vou derivar essa expressão tanto em relação a x quanto a y. Depois eu vou tomar essa função aqui e também derivar tanto em relação a x quanto a y. Okay? Então, derivadas de segunda ordem. Derivando a função pegando essa função aqui, ó, derivada de f em relação a x, e derivando ela novamente em relação a x, nós vamos obter a derivada segunda de f em relação a x. Okay? Então, toma toda essa expressão aqui e deriva em relação a x. Esse primeiro termo não tem x, então é uma constante. A derivada da constante é zero. Menos cosseno de x. A derivada do cosseno é menos seno. Como já tem um sinal de menos aqui, vai ficar positivo, né? Derivada do cosseno é menos seno de x. Menos com menos dá mais, então fica só seno de x. Ok? Agora, pego essa expressão e vamos derivar ela em relação a y. A gente vai obter uma das derivadas mistas, né? Vou pegar essa derivada em relação a x, né, e vou derivar ela agora em relação a y. Vou pegar a derivada em relação a x e vou derivar ela em relação a y. Então, eu vou estar obtendo a derivada segunda de f em relação a y da derivada em relação a x. Então, pegando essa expressão aqui e derivando ela em relação a y, primeiro termo desce a potência, né? Então vai ficar 2 vezes 3, 6y. Está aqui, 6y. Menos cosseno de x. Como aqui não tem y, então tudo isso é uma constante. A derivada da constante é zero. Por isso, só 6y. Agora eu vou pegar a derivada primeira, né, da função f em relação a y e derivar ela novamente, tanto em relação a x quanto em relação a y. E em relação ao próprio y, vou obter a derivada segunda de f em relação a y. Né? Então, pegar a derivada de f em relação a y e derivar ela em relação a y novamente. Tá? Então, x é olhado como constante. 6xy, a derivada disso em relação a y é 6x. Tá? Aqui. Agora, deriva essa função em relação a x. Vou obter a segunda derivada mista chamada, né? Porque envolve as duas variáveis. Então, é pegar a derivada da função f em relação a y e derivar ela em relação a x. Pegar essa expressão aqui e derivar ela em relação a x. Então, y é olhado como constante. Então, a derivada disso em relação a x é 6y, como está aqui. Ok? Se vocês observarem o slide anterior, vocês verão que as derivadas mistas tiveram o mesmo resultado, né? A derivada da f em relação a x da derivada em relação a y teve o mesmo resultado da derivada parcial da f em relação a y da derivada em relação a x. Né? Por que que isso ocorre? Tem um teorema que
faz essa afirmação, que faz essa justificativa e dá as condições para que isso aconteça, tá? Teorema das derivadas mistas. Se f de xy e suas derivadas parciais, né, as derivadas primeiras e as derivadas mistas, forem definidas por toda uma região aberta contendo um ponto AB e todas forem contínuas em AB, então a derivada segunda da f em relação a y da derivada em relação a x será igual à derivada segunda de f em relação a x da derivada em relação a y. Ou seja, as derivadas mistas nesse ponto AB serão iguais, tá? Ou então com essa outra notação nossa aqui, né? Derivada segunda de f em relação a x, em relação a y, da derivada em relação a x, é igual à derivada segunda de f em relação a x, da derivada parcial em relação a y. As derivadas mistas serão iguais sempre que as derivadas primeiras e também essas derivadas segundas mistas forem contínuas num certo ponto AB. Né? Então, se elas, por exemplo, forem contínuas em todo o seu domínio, em todo o domínio da função f e no domínio dessas derivadas, então as derivadas mistas serão iguais para quaisquer pontos dos domínios aqui. Tá? Então, se você tomar um mesmo ponto aqui e calcular uma das derivadas segundas, ao calcular a outra derivada segunda nesse mesmo ponto, você vai obrigatoriamente chegar em valores iguais, tá? Em expressões iguais. Esses valores só darão diferentes, né? Poderão dar diferente quando essas condições do teorema não forem satisfeitas. Por exemplo, quando essas derivadas parciais não forem contínuas no ponto dado, na região dada. Tá? Mas sempre que forem contínuas, isso vai ocorrer. Um exemplo. Encontrar a derivada segunda da função w em relação a x da derivada em relação a y, sendo w essa expressão aqui, essa função que depende de x e y. Okay? Primeiro, o que essa pergunta aqui quer no final das contas? Né? Derivada segunda de w em relação a x dá derivada em relação a y. Né? Significa que a gente tem que derivar a função w primeiro em relação a y e depois disso tomar esse resultado e derivar em relação a x. No entanto, de acordo com o nosso teorema aqui, significa, né, ele está nos falando que não importa a ordem dessas derivações que a gente faz, o resultado será igual, sempre que essas condições aqui forem satisfeitas, as condições de continuidade. E é o que ocorre, tá? Essa função w aqui, ela é contínua em todo o seu domínio, ou seja, nunca vai ter nenhum problema com essa expressão aqui para quaisquer valores de x e y, né? Qualquer valor que você colocar no lugar de x e y, w sempre vai resultar no número real, então não há problemas com essa função. Tá? O domínio dela, no caso aí, é todo o R2, né? Todos os pontos x e y. Então, ela vai ser contínua em todo o R2, então vai satisfazer essas condições do teorema, significa que as derivadas mistas podem ser calculadas, qualquer uma delas, que o resultado será o mesmo. Tá? Então, não necessariamente a gente precisa calcular com a ordem que o problema pede aqui. Primeiro derivar em relação a y e depois em relação a x. A gente poderia fazer o contrário. Primeiro derivar em relação a x e depois derivar em relação a y, que o resultado vai dar o mesmo. No entanto, esses procedimentos às vezes são diferentes. Tá? Às vezes derivar em relação primeiro a y se torna mais complicado do que derivar primeiro em relação a x. Tá? Eu vou fazer das duas maneiras. Primeiro, o que está sendo pedido no problema, que é derivar primeiro em relação a y. Tá? Então, derivada parcial de w em relação a y é derivar toda essa expressão aqui em relação a y. Primeira parte, x é olhado sempre como constante nesse caso. Né? Então, a derivada de x e y é x. E já essa segunda parte aqui, ó, essa fração, tem y no numerador e no denominador. Então, regra do quociente aqui. Tá? Então, derivei a função de cima, a derivada de e elevado a y é o próprio e elevado a y, vezes a função de baixo. Então, você só repete a função de baixo, y² mais 1. Menos, agora deriva a de baixo e multiplica pela de cima. A derivada da função de baixo em relação a y é
derivada de y ao quadrado é 2y e a derivada de 1 é 0, né? Então, vai ficar só 2y aqui. A derivada da função de baixo é 2y vezes a função de cima, que é e elevado a y. Tudo isso dividido pela função que está embaixo, a função do denominador ao quadrado. Y ao quadrado mais 1 ao quadrado. Pronto, essa é a derivada de w em relação a y. Então, agora eu vou pegar e derivar todo esse meu resultado em relação a x. Tá? Logo, a derivada em relação a x da derivada de w em relação a y significa derivar toda essa expressão aqui em relação a y. A primeira parte aqui, ó, derivada em relação a y, não, desculpa, em relação a x. Tá? Derivada em relação a x. Derivada dessa parte em relação a x é 1, e essa segunda parte, essa fração, observe que aqui não tem x. Tá? Não aparece a variável x, então tudo isso é uma constante, e a derivada da constante é 0. Ok? Então, significa que a derivada segunda de w em relação a x da derivada em relação a y é igual a 1. Tá? No entanto, se a gente tivesse calculado essas derivadas de forma contrária, aí, ou seja, ao invés de derivar primeiro em relação a y e depois em relação a x, a gente primeiro calcular a derivada em relação a x, depois a derivada em relação a y, a gente pode chegar nesse resultado de forma mais rápida. Tá? Mas é o mesmo resultado, tem por obrigação ser o mesmo resultado, tem que ser 1, já que essa função satisfaz as condições do nosso teorema. Okay? Então, vamos ver aqui. Calcular a derivada de w primeiro em relação a x. Então, a derivada de w em relação a x é, olha, pega toda essa expressão aqui e deriva ela em relação a x. Só essa primeira parte tem x, né? Então, a derivada disso aqui em relação a x é y, porque y é olhado como uma constante. Já essa segunda parte não tem x, então ela toda é uma constante. Derivada da constante é 0. Tá? Então, derivei w em relação a x, agora eu vou derivar esse resultado em relação a y. E a derivada disso aqui em relação a y, derivada do que nós acabamos de obter em relação a y, é 1. Né? Derivada de y em relação a y é 1. É apenas o coeficiente de y. Ok? Então, derivada segunda de w em relação a x da derivada em relação a y é igual a 1. Ambos têm o mesmo resultado, então qualquer um dos métodos poderia ser utilizado que a gente obteria o mesmo resultado. Tá? Isso é interessante a gente estar analisando a função, porque às vezes é mais fácil começar derivando em relação a uma variável do que a outra. E a gente pode fazer essa opção sempre que essa função satisfazer as condições desse teorema. Okay? Derivadas parciais de ordem superior, ou seja, não existem apenas as derivadas primeira e segunda ordem, né? De primeira e de segunda ordem. Tem de terceira, quarta, quinta ordem, né? Não há um limitante para isso. Então, sempre pode se derivar uma função n vezes. Tá? Mas vamos tentar ver alguns casos aqui. Um exemplo para ver como faria isso, como fazer essa extensão de derivadas parciais para uma ordem superior, maior que 2. Né? Por exemplo, a derivada terceira de uma função. Né? Derivada terceira de uma função significa que você vai derivar uma certa expressão, né? Vai obter 3 vezes a variável. Por essa notação aqui, o que ela nos diz? O que ela nos informa aqui? Né? A derivada terceira de f em relação a y. Tá? Quando eu coloco aqui em relação a y quadrado, significa que você vai derivar em relação a y 2 vezes. Após feito isso, deriva-se em relação a x. Tá? Então, quando a gente estiver fazendo a derivação aqui, as ordens das derivações, você analisa aqui da direita para a esquerda. Tá? Então, derivada em relação a x ao quadrado, a y ao quadrado, deriva em relação a y 2 vezes. Depois de feito isso, esse resultado que você obteve deriva em relação a x. Já essa outra notação, a gente analisa da esquerda para a direita. Essa que vai ser a ordem das derivações. Ou seja, primeiro deriva f em relação a y, depois esse resultado deriva em relação a y novamente, e por último pega esse resultado e deriva em relação a x. Tá? Como que seria, né? O que simboliza essa notação aqui? Derivada quarta de x em relação a y quadrado em relação a x quadrado. Né? Então, essa notação a gente olha sempre da direita para a esquerda, ou seja, deriva em relação a y 2 vezes, toma esse resultado, deriva em relação a x, pega esse resultado e deriva em relação a x novamente.
novamente, tá? Ou com essa segunda notação, no entanto, a gente olha da esquerda para a direita para obter as ordens das derivações. F, y, y, x, x significa que você vai derivar a função f primeiro em relação a y, depois pega esse resultado em relação a y novamente, esse último resultado em relação a x e esse último resultado agora em relação a x novamente, para obter a derivada parcial de quarta ordem da função f duas vezes em relação a y e depois duas vezes em relação a x. Tá? E lembrando que o nosso teorema lá também se estende para esses tipos de derivadas, as derivadas mistas, não importa a ordem, tá, das derivações, você chega no mesmo resultado, desde que sejam satisfeitas aquela condição de continuidade da função e das suas derivadas parciais. Okay? Como acontece com derivadas de segunda ordem, a ordem de definição é irrelevante, contanto que todas as derivadas na ordem em questão sejam contínuas. Um exemplo. Encontre f, y, x, y, z, ou seja, significa que a gente vai tomar a função f e derivar primeiro em relação a y, depois em relação a x, depois em relação a y novamente e, por fim, em relação a z. Se a função f de x, y, z é dada por essa expressão. Tá? Então, de acordo com aquele nosso teorema, como essa função aqui é uma função contínua em todo o seu domínio e provavelmente suas derivadas também serão contínuas, então não importaria a ordem dessas derivadas aqui, tá? Aqui está primeiro y, depois x, depois y, depois z. Né? A gente poderia, por exemplo, primeiro fazer em relação a y, depois fazer em relação a y de novo, depois fazer em relação a x e, por último, em relação a z. Eu posso mudar a ordem como quiser aqui, o resultado é para ser o mesmo. Tá? Então, fica até como um teste para vocês aí, tentem mudar as ordens das derivações, fazer diferente do que eu vou fazer aqui, para ver se o resultado será o mesmo. Tá? Então, primeiro, calcular f e y, ou seja, a derivada parcial de f em relação a y. Derivada parcial de f em relação a y, então, esse primeiro termo não tem y, é uma constante, a derivada da constante é zero. Esse segundo termo já tem y, né? Então, olha o x e o z como sendo constantes. Então, o que se deriva no final das contas é só o termo y aqui, y quadrado. Né? Desce a potência, esse 2, então vai ficar menos 2 vezes 2, né? Então, menos 4x, y, z. O y que estava ao quadrado agora fica só elevado à potência 1, né? Por isso não aparece nada, esse 1 é subtendido. Então, a derivada desse termo é menos 4x, y, z. E a derivada desse segundo termo em relação a y é o x quadrado, que é olhado como constante. Pronto. Okay? Agora, pego esse resultado e derivo em relação a x, segunda derivação aqui, seguindo a ordem de derivação. Então, pega esse resultado e deriva em relação a x. Então, essa primeira parte aqui, o x é a única variável, as outras são olhadas como constante. Então, a derivada disso aqui é menos 4yz. E a derivada dessa parte aqui em relação a x é 2x. Então, fica essa expressão. Agora, toma esse resultado e deriva em relação a y. Então, derivando esse resultado em relação a y é a variável, z é olhado como constante. Então, a derivada disso aqui vai ficar menos 4z. Aqui não tem y, então isso aqui é uma constante, a derivada da constante é zero. Então, derivando isso aqui em relação a y, fica apenas menos 4z. Né? Y é a variável, z é a constante. Então, menos 4z. E, por fim, tomo esse resultado e derivo em relação a z. Né? E a derivada dessa expressão em relação a z é apenas menos 4. Tá? Façam um teste depois aí, mudando a ordem dessas derivações, para vocês verificarem que o resultado será sempre menos 4. Ok? Continuando nosso conteúdo. Diferenciabilidade. Definição. Uma função z igual a f de xy, né? Ou seja, essa variável z aqui está sendo colocada em função das variáveis x e y. Tá? Ou seja, a variável z aqui é uma função, é uma f de xy. E dizemos que essa função z ou essa função f, tanto faz a gente se referir a ela como z ou f, é diferenciável em um ponto x0 e y0 se as derivadas parciais
de primeira ordem em relação a x e em relação a y, nesse ponto x0 e y0 existirem, e, além disso, ΔZ satisfazer uma equação com esse formato. Tá? Esse ΔZ aqui, pessoal, representa uma variação em z, uma variação na função z, uma variação na função f. Tá? São variações provocadas por variações em relação a x e em relação a y, ou seja, por variações nesse ponto x0 e y0. Ou seja, ao acrescentar um certo valor a x0 e a um certo valor a y0, a gente vai estar movimentando esse ponto x0 e y0 para um outro ponto. Tá? E a gente sempre toma esse ΔX, esse ΔY, como sendo valores pequenos, bem próximos de zero. Ou seja, a gente vai estar fazendo esse x0 e esse y0 variarem poucos, ou seja, vai estar movimentando esse ponto x0 e y0 de forma bem pequena. Tá? Então, esse ΔZ representa uma variação na função z provocada por variações nesse ponto x0 e y0. Então, sempre que esse ΔZ satisfaz essa expressão, né, que ela tem o seguinte significado, né? Derivada parcial da função f em relação a x no ponto x0 e y0 vezes ΔX, onde esse ΔX é uma variação no valor de x, mais a derivada parcial de f em relação a y nesse ponto x0 e y0, vezes ΔY, onde esse ΔY representa uma variação no valor de y, mais ε1 ΔX mais ε2 ΔY, na qual ε1 e ε2 tendem a zero sempre que o ΔX e o ΔY também tendem a zero, sempre que as variações em x e em y tendem a zeros, tendem a ser a mínima possível. Tá? Então, dizemos que f é diferenciável, que ela é simplesmente diferenciável, se ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Tá? Porque na definição aqui, a gente tomou diferenciabilidade em um ponto qualquer aqui, né? Em um ponto x0 e y0. Então, a gente diz que f é diferenciável em um ponto se ela satisfaz essas condições. Tá? E a gente vai dizer que a função f é diferenciável, simplesmente diferenciável, sem mencionar o ponto, né? Então, toda vez que a gente falar só essa palavra diferenciável, a gente está afirmando que ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Tá? E com isso dizemos que o seu gráfico é uma superfície lisa, né? Ela não tem pontos saltitantes, digamos assim, né? Sempre ao redor daquele ponto x0 e y0, se ela for diferenciável nesse ponto, a gente vai ter uma superfície lisa, ok? No entanto, verificar a diferenciabilidade de uma função a partir dessa definição não é um processo muito simples. Tá? Na maioria dos casos, na maioria das expressões para a função z, para a função f, esse uso da definição se torna bastante complexo. Então, para isso, tem alguns corolários e alguns teoremas que facilitam essa análise. Tá? Vamos para um corolário aqui. Se as derivadas parciais de primeira ordem, fx e fy, né, que é as derivadas parciais em relação a x, e a derivada parcial em relação a y de uma função f, são contínuas ao longo de uma região aberta R, então f é diferenciável em todos os pontos de R. Ou seja, para verificar se f é diferenciável em um ponto ou em uma certa região, o que a gente precisa é calcular as derivadas parciais daquela função, tá? E verificar a continuidade delas. Ou seja, obtém-se a derivada parcial da f em relação a x e a derivada parcial da f em relação a y. Tá? Aonde essas derivadas parciais forem contínuas, essa função f será diferenciável. Ok? Temos também a seguinte ferramenta, o seguinte teorema que nos ajuda quando tivermos que mostrar que uma função não é diferenciável. Tá? Vamos primeiro ler o teorema. Se uma função f é diferenciável em um ponto x0 e y0, então ela é contínua em x0 e y0. Tá? Então, sempre que uma função é diferenciável num ponto, então ela é contínua nesse ponto. Tá? Essa ferramenta ela se torna mais útil quando a gente usa a contrapositiva dessa afirmação.
Ou seja, quando você usa aqui de forma inversa, de forma contrária, pegando primeiro a tese para implicar na hipótese, né? Que o teorema aqui, por hipótese, nós temos que a função é diferenciável. Logo, a tese afirma que a função, então, é contínua. A gente vai usar a contrapositiva dessa afirmação, ou seja, se a função f não é contínua em um ponto, então ela não será diferenciável nesse ponto. Tá? Essa ferramenta é mais útil olhando dessa forma, tá? E ela serve para mostrar que uma função não é diferenciável em um determinado ponto. Então, se a gente mostrar que uma função não é contínua em um certo ponto, então ela não será diferenciável naquele ponto, ok? Vejamos um exemplo para a gente aplicar essas definições, corolário e teorema vistos anteriormente, né? Provar que a função definida por f de xy igual a x ao cubo mais 3xy menos 5y ao cubo é diferenciável em toda parte, ou seja, é diferenciável em todo o seu domínio, né? Em todo o plano xy, em todo o R2. Tá? Então, de acordo com o que a gente viu no slide anterior, para mostrar que uma função é diferenciável, né, em todo o seu domínio, quando eu digo essa palavra diferenciável somente, então isso já está implicando que ela é diferenciável em todo o seu domínio. E para a gente mostrar que essa função é diferenciável em todo o seu domínio, a gente tem que tomar as derivadas parciais dessa função, as derivadas parciais de primeira ordem, e verificar aonde essas derivadas parciais são contínuas. Né? Se essas derivadas parciais forem contínuas em todo o domínio, em todo o R2, então a função f será diferenciável em todo o R2. Tá? Então, precisamos das derivadas parciais. Solução. Derivando as derivadas parciais, né? Calculando as derivadas parciais de primeira ordem, obtemos derivada de f em relação a x, então, só derivar essa expressão em relação a x. Primeira parte fica 3x² mais 3y, porque y é olhado como constante, e aqui não tem x, então a derivada dessa parte aqui é zero. Né? Então, 3x² mais 3y. E agora calcula a derivada parcial de f em relação a y. Derivando essa expressão em relação a y, essa primeira parte é zero, porque não tem y, é olhado tudo como constante. Essa segunda parte, a derivada em relação a y, é 3x, está aqui. E essa última parte, a derivada em relação a y, desce o expoente, né? 3 vezes 5, então fica menos 15y². Menos 15y². Ok? Agora é só verificar a continuidade dessas duas expressões obtidas, dessas derivadas parciais de primeira ordem obtida. Né? Como a derivada parcial de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y são contínuas em todo xy pertencente ao R2, certo? Essas duas expressões aqui, elas são contínuas em todo o seu domínio, em todo o R2, né? Por que elas são contínuas? São funções polinomiais, que não há nenhum problema para x nem para y, certo? O que eu estou querendo dizer com isso? Que x e y podem assumir qualquer valor real, que essa expressão vai continuar resultando num valor real. Tá? Eu não vou ter problemas com essa expressão, ou seja, eu não vou ter raiz quadrada de número negativo, eu não vou ter divisão por zero, tá? A gente não vai obter indefinições aqui. Tá? Então, pode atribuir valores reais para x e para y em qualquer uma dessas duas expressões que o resultado vai ser um número real. Então, não vai haver problemas com essas expressões, isso significa que elas serão contínuas em todo o seu domínio. Se elas são contínuas em todos os seus domínios, então a função f, a função original aqui, é diferenciável em todo o domínio, ou seja, em todo xy pertencente ao R2. Ok? Então, sempre que tivermos que verificar se uma função é diferenciável, a gente calcula as derivadas parciais de primeira ordem daquela função e verifica aonde elas são contínuas. O local em que elas forem contínuas, aquela função f inicialmente será diferenciável. Vejamos um segundo exemplo. Tá? Dada f de xy, definida por essas duas expressões, né? Ela é dada pela expressão xy sobre x² mais y², se xy estiver fora da origem. E essa função será
a constante, né, o número real zero, se x, y for exatamente a origem, ou seja, se estivermos avaliando a função na origem. Mostrar que f não é diferenciável na origem, não é diferenciável em 0, 0. Né? Então, lembrando dos nossos slides anteriores, né, foi visto um teorema que era útil, né, para mostrar que uma função não é diferenciável em um certo ponto. Né? O teorema afirmava que se a função f não é contínua em um certo ponto, então ela não será diferenciável nesse ponto. E essa ferramenta é esse teorema que a gente vai utilizar aqui. Tá? A gente vai mostrar que f não é contínuo nesse ponto. Se a gente conseguir fazer isso, então automaticamente a gente está mostrando que f não é diferenciável nesse mesmo ponto. Ok? Basta mostrar que f não é contínua na origem, ou seja, mostrar que o limite da f quando x e y tende à origem é diferente da f avaliada na origem. Né? Porque isso aqui é a nossa definição de continuidade. Né? Uma função é contínua quando esse limite aqui é igual a f de 0, 0. E, se caso seja diferente, então ela não é contínua. Como a gente quer mostrar que ela não é contínua, então a gente vai ter que chegar num valor diferente da f de 0, 0. Lembrando que a f de 0, 0 é a função f de x, y avaliada no ponto 0, 0, ou seja, ela é igual a 0. Então, já sabemos que essa f de 0, 0 aqui vale 0. Agora, vamos ver se esse limite também é 0. Então, provavelmente esse limite aqui não vai ser 0, né? Porque tem que dar diferente. Então, ou esse limite não é 0, é qualquer outro número real diferente de 0, ou ele não existe, né? Porque se esse limite aqui também não existe, então significa que essa parte é diferente da f de 0, 0, automaticamente a função não será diferenciável. Tá? Então, vamos trabalhar com esse limite. Temos que o limite da f de x, y, quando x, y tende a 0, 0, é o limite dessa expressão, né? Porque a nossa função é f de x, y, vale essa expressão para todo x, y diferente da origem. Né? E aqui a gente está avaliando a nossa função quando x, y tende à origem. Quando a gente fala que x, y tende à origem, pessoal, a gente está avaliando nos pontos próximos da origem, mas excluindo a própria origem. Ou seja, eu não tomo o ponto 0, 0, tá? É só nos pontos próximos de 0, 0. Por isso a expressão adotada aqui é essa de cima e não a de baixo. Porque se x e y fossem exatamente 0, 0, eu teria que tomar essa expressão aqui de baixo e não a de cima. Vou tomar de cima porque, por definição de limite, quando você diz que x e y tende a 0, 0, você está dizendo que x e y se aproxima de 0, 0, com exceção do próprio 0, 0. Tá? Então, devemos calcular o limite dessa expressão. No entanto, o limite dessa expressão quando x e y tende a 0, 0 não existe. Né? E como é que a gente mostra? Né? Como é que eu sei que esse limite aqui não existe? Né? No caso, porque eu já fiz algumas contas, né? Mas como é que a gente faz para mostrar que o limite de uma expressão quando x e y tende a um certo ponto, nesse caso 0, 0, não existe, né? Lembra lá do teorema dos dois caminhos, né? Se você tomar dois caminhos, duas curvas diferentes para essa função f, né? Para a expressão de f, e obter limites diferentes, então significa que esse limite aqui não vai existir. Porque se esse limite existe, ele tem que ser igual para qualquer caminho tomado. Né? Se você obter dois caminhos em que dê dois resultados diferentes, então esse limite não existe. Né? Então, para o caminho C1, para a curva 1 igual a 0t, ou seja, 0 vou substituir no lugar de x, e t eu vou substituir no lugar de y e calcular o limite dessa expressão. Então, vai ficar o limite quando t tende a 0, no lugar de x eu coloquei 0, no lugar do y eu coloquei t, ou seja, estou calculando o limite dessa expressão avaliada sobre esse caminho aqui, ó, sobre essa curva, 0t. Então, é só substituir x por 0 e y por t. Então, 0 vezes t dá 0, 0 ao quadrado mais t ao quadrado dá t ao quadrado, 0 sobre t ao quadrado é 0, e o limite de 0, que 0 é uma constante, é igual a 0. Né? Ou seja, eu nem usei a substituição de t por 0 aqui não, tá? Aqui é o limite de uma constante. O limite de uma constante é a própria constante. Okay? Agora, avaliando esse limite por um segundo caminho, ou seja, tomando a curva C2 igual a t e t, então vou ter que substituir x por t e o y por t. Então, como aqui era x e y,
vai ficar t vezes t. Aqui no denominador era x² mais y², então vai ficar t² mais t². Fazendo o produto da t², fazendo essa soma dá 2t². t² simplifica com t², vai ficar 1/2. E o limite de uma constante, que 1/2 é uma constante, é 1/2. Tá? Então, obtivemos um limite de uma mesma expressão, tomadas por caminhos diferentes, e resultou em dois limites diferentes, em dois valores diferentes. Isso significa que esse limite não existe, né? Porque por qualquer caminho que eu tivesse tomado, teria que chegar sempre no mesmo resultado, se esse limite existisse. Como achamos dois caminhos em que os limites dão diferentes, então o limite dessa expressão, esse limite inicial, não existe. Tá? Logo, o limite da f de x, y não existe, ou seja, f não é contínua na origem. E se f não é contínua na origem, então f não é diferenciável na origem. Ok? Tentem fazer a atividade proposta.